Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula de matemática para a turma do terceiro ano do ensino médio. E nessa oportunidade nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de números complexos, estudando o módulo de um número complexo. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tirem proveito desta aula para ampliar os vossos conhecimentos matemáticos. Então vamos à apostila. Na continuidade da apostila, a gente passa agora para o item 13, que é o módulo de um número complexo. Definimos geometricamente o módulo de um número complexo da forma x mais yi, onde x é real e y é real, com uma distância entre a origem O do sistema de coordenadas cartesiano e o ponto P. Então, o que é o módulo de um número complexo? Veja só, eu tenho aqui um número complexo, P, representado no plano cartesiano. Então, a distância que vai aqui da origem até esse ponto é que é chamado módulo, ou seja, o tamanho do número complexo. Veja, por exemplo, aqui, olha, eu tenho um número complexo menos 6 mais 4i. Ele está representado aqui ao lado. Então, ele ficou aqui, ó, menos 6, parte real, 4 imaginário. Então, ele ficou aqui, ó. E o que é o módulo desse número? É isso aqui, ó. É o tamanho, a distância que vai daqui da origem até o ponto P, que é onde ficou o número complexo. Então isso aqui é o módulo. E qual é essa medida aqui? Aqui, ó, 2 raiz de 13. Ok? Eu vou mostrar isso aqui no quadro, quais são os fundamentos que estão por trás desse cálculo aqui. Então eu tenho aqui o número complexo z, que é menos 6 mais 4i. Aqui eu vou representar ele no plano de Argand-Gauss. Então está aqui, ó. Menos 6, parte real, 4, parte imaginária. Então, cruzando esses dois, o número complexo ele vai ficar aqui nesse ponto, né? O ponto é menos 6 e 4. E o que vem ser o módulo desse ponto? Essa medida que vai daqui para cá, ó. Vai daqui até aqui. Então, essa medida que vai daqui da origem até o ponto onde o número complexo ficou, é o que a gente chama de módulo. Aí se você observar, nós temos aqui um triângulo, olha só. Temos aqui um triângulo retângulo. Aqui, retângulo aqui. Então, na verdade, esse módulo aqui, que a gente chama de módulo de Z, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então ele vai ficar assim, ó. Módulo de Z ao quadrado, quer dizer, hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado. Quanto mede esse cateto? Olha, para cá ele é menos 6, então ele mede 6. Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A medida desse cateto é essa aqui, ó, 4. Então 4 ao quadrado. Aí vai ficar z ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que dá 36, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Então, o módulo de z vai ser esse 2 que é potência, passa como raiz, 36 mais 16 dá 52. 52 ele não tem raiz exata, então eu vou simplificar. 52 dividido por 2 que dá 26, por 2 que dá 13, por 13 que dá 1. Então, aqui ficou, raiz de 52 vai ser igual 2 repete duas vezes, vezes o 13. Expoente 2, índice 2 cancela, esse aqui sai. Então, raiz de 52 é igual a 2 raiz de 13. Então, eu posso dizer que o módulo desse número complexo é 2 raiz de 13. Então, essa medida daqui para cá é 2 raiz de 13. Perceberam? Então, o que eu faço aí para calcular? Então, eu pego a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E aí faço a soma e tiro a raiz disso. No geral é isso, ó. Dê uma olhada como está aqui.
Então o que eu faço aí de uma forma bem prática para calcular o módulo? Vai ser a raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, 4 ao quadrado 16. Aqui vai dar raiz de 52, nós fizemos agora a simplificação, que deu 2 raiz de 13. Perceberam? Então eu pego aqui a parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado. Resolvo as potências e somo e extraio a raiz do resultado. Acabou. Esse é o módulo. Então, dessa forma, nós calculamos o módulo de qualquer número complexo. Parte real, parte imaginária. Passando então aí para R14, ele diz assim, ó, 2 antenas de telefonia celular foram instaladas em uma região plana. Ao representar a posição dessas antenas em plano de Argand-Gauss, com graduação dos eixos em quilômetros, temos que ele corresponde ao número complexo. A primeira antena é essa aqui, e a segunda antena é essa outra aqui, ó. Aí ele quer saber qual a distância entre essas antenas. Então a gente pode observar aqui que esse número complexo, que determina a posição de uma das antenas, precisa ser simplificado. Então vamos fazer logo isso, vamos simplificar isso aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer é resolver essa simplificação aqui, ó. Veja só, aqui eu tenho potência de I elevado a 47. Então vamos logo saber quanto é I a 47. Vou pegar o 47, vou dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, 0, sobra 7. 7 vai dar 1, 1 vezes 4 dá 4, sobra 3, então. 3. Então, I a 47 é igual a I elevado a quarta elevado a 11 vezes I a terceira. Aqui vai dar 1 e a terceira dá menos I. Então eu tenho que Z vai ser igual a 2. Veja só, aqui vai ficar menos I. Então menos I aqui vai ficar menos 4I. Tá? Que aqui ficou I a terceira, aqui dá menos I. Ó. Então 4 vezes menos I, menos 4I. Dividido por 3 menos I. Só que ainda eu tenho um cálculo para ser feito aqui, ó. Existe uma divisão. Então eu vou multiplicar de cima e o de baixo pelo conjugado do de baixo. Olha aí, é 3 menos I, 3 mais I, 3 mais I. Aí só multiplicar agora. Dá 6 mais 2I. Aqui menos 12I e aqui menos 4I ao quadrado. Então, só fazendo uma revisão. 2 vezes 3 dá 6, 2i, aqui menos 4i vezes 3, menos 12i, menos com mais dá menos, 4i vezes i, 4i quadrado. Aqui, como é o produto do complexo com o conjugado dele, é só pegar 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, z vai ser igual. Isso aqui vai dar 4 positivo, né? Porque o i quadrado dá menos 1, menos com menos dá mais. Então aqui vai dar 4, 6, 10. Menos 2i com menos 12i, menos 10i. 9 mais 1, 10. Então z vai ser 10 dividido por 10 dá 1. E 10i dividido por 10 dá i. Então, na verdade, esse z aqui, ele é 1 menos i. Então agora, o que ele quer saber na verdade? Tem a antena Z e tem a antena W. Ele quer saber qual a distância da antena Z para a antena W. Vamos representar as duas no plano de Argand-Gauss. Antena Z é 1 e menos 1. Então 1 positivo, menos 1. Então a antena Z vai ficar aqui. Essa é a Z, 1, menos 1. Antena W. Ela é 4 mais 3i. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ela vai ficar aqui. Essa é a antena W. E uma antena fica aqui e a outra aqui. Então qual a distância delas duas? Olha aí.
Pessoal, se eu colocar esse z como ponto, 1 e menos 1, e w como outro ponto, 4, 3, eu vou observar que a distância de z até w, da antena z até a antena w, é a distância de 2 pontos. Lembram da distância de 2 pontos? Só é aplicar agora a fórmula da distância de 2 pontos. Então, quando eu calcular a distância desses 2 pontos, ele me dá exatamente a distância da antena Z até a antena W, que é essa distância aqui, ó, que está graduado para quilômetros. Então, vamos aplicar a fórmula da distância de 2 pontos aqui. Para enxergar melhor, eu vou só colocar isso aqui na forma de par ordenado. É menos 1, 4 e 3. Aí, ó. Então vai ficar assim, a distância de Z até W vai ser raiz quadrada de x de W menos x de Z ao quadrado, mais y de W menos y de Z ao quadrado. Distância de ZW vai ser 4 menos 1 dá 3, ao quadrado 9. Aqui vai dar mais, né? Menos com menos dá mais. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25, 5. Então, a distância da antena Z até a antena W vai ser de 5 km. Uma antena da outra. E a gente entra agora no item 14 da nossa apostila, que é o último item, a representação trigonométrica de um número complexo. Na representação geométrica do número complexo na sua forma algébrica, podemos destacar o ângulo alfa, em que alfa é maior ou igual a zero ou alfa é menor que 2π, formado entre o segmento OP e o eixo real medido no sentido anti-horário. Esse ângulo é denominado argumento de Z, ou argumento principal de Z, e é indicado por arg Z. São informações aqui importantes já nessa forma trigonométrica. Vou mostrar aqui rapidinho de que ele está se referindo. Veja só, estudando os números complexos, nós vimos algumas formas de representar esses números complexos. A primeira foi em par ordenado. Então, por exemplo, o número complexo Z em par ordenado ficava assim, ó, parte real, parte imaginária. Aí depois nós vimos o número complexo na forma algébrica, que era assim, Z igual a x mais y. Então aqui na forma algébrica aparece essa potência de i. Então eu tenho x mais y, isso é parte real, e a parte imaginária ela vem caracterizada com i. Na forma de par ordenado, a parte real está à esquerda da vírgula e a parte imaginária está à direita da vírgula no par ordenado. Já essa aqui é a forma algébrica. A outra que nós vamos estudar agora é a forma trigonométrica. E de onde vem essa palavra trigonométrica? Essa trigonometria, ela vem do estudo das relações métricas do triângulo retângulo. E aí nós temos também nessa forma trigonométrica o chamado ciclo trigonométrico. Aqui onde é zero, aqui é π, π sobre 2. Lembram disso? Aqui 3π sobre 2. E quando eu tenho um ângulo aqui, olha aí, eu tenho um ângulo, ele determina um valor do cosseno e um valor do seno. Então envolve seno e cosseno. E aqui é o ângulo que é formado. É isso que vai envolver aqui na escrita trigonométrica de um número complexo. Então, essa é a terceira forma de se escrever um número complexo. Eu tenho par ordenado, tenho uma forma algébrica e agora a gente vai investigar como ele fica na sua forma trigonométrica. Sejam bem-vindos a esse estudo. Então veja aí um número complexo representado aqui no plano de Argand-Gauss. Então esse aqui é o número complexo, o final dele, né, ele fica aqui nesse ponto xy. Então esse número complexo é x mais yi. Aí veja só, parte real, parte imaginária, ok? A distância que vai da origem até o ponto em que ficou o número complexo é chamado de módulo do número complexo, fica em Z dentro das barrinhas, né? Aí ele fala que existe um ângulo, olha só, existe um ângulo formado entre esse número complexo, esse módulo,
e o eixo real. É esse ângulo aqui. Esse ângulo ele chamou de alfa. E é esse ângulo que ele está dizendo que é o argumento de Z, representado assim, ó, arg Z. Então o que é o argumento de Z? É o ângulo que ele forma aqui. Ó. Então esse ângulo que forma do eixo x até o número complexo, que ele chama de alfa, ele pode ir aumentando aqui, olha, sempre ele é medido do eixo até aqui o vetor, né, até esse segmento aqui, olha, sempre essa medida aqui. Então veja só, se eu aumentar esse ângulo, se eu aumentar o deslocamento aqui, o ângulo vai aumentar, aqui o ângulo vai aumentar. Por isso que lá no enunciado ele diz que esse ângulo alfa, que é o argumento, ele pode ser maior ou igual a zero, porque ele pode estar colado aqui e vai aumentando, e o limite dele é uma volta completa. Uma volta completa é 2π. Então esse ângulo alfa ele pode ser maior ou igual a zero ou menor que 2π. É a variação todinha aqui, ó. Para isso eu vou mostrar um ciclo trigonométrico para vocês terem uma ideia do que eu estou falando com mais precisão. E aí nós vamos ter que ter umas informações, revisar as informações aqui lá do segundo ano. A primeira que nós vamos revisar é a questão do ciclo trigonométrico. Então o ciclo trigonométrico é um círculo que é dividido em radianos. Então o que é radiano? Radiano é a unidade de medida de ângulo, onde π-rad é igual a 180 graus. Quer dizer, quando eu falo em π-rad, eu estou falando em 180 graus. Então se eu falar em 2π-rad, é 2 vezes 180 graus, que é 360, ok? Aí 3 vezes π-rad, 540, porque é 2 vezes 180. Então a unidade que eu vou me deparar melhor aqui, que eu vou pegar como base, é a π-rad, que é igual a 180 graus. Se eu dividir o rad por 2, π-rad dividido por 2, é a mesma coisa 180 dividido por 2, que é 90. Aí veja só, então uma circunferência completa, como é um transferidor completo, ele tem 360 graus. Se você olhar aqui, por exemplo, começa aqui em 0, aí quando ele dá uma volta todinha, ele vai fechar em 360. Né? Então, por exemplo, se o camarada está com a frente para cá, ele diz, dá um 360 aí. Quando ele der um 360, ele vai parar com a frente para o mesmo lugar. Né? Porque 360 é uma volta completa. E fica assim, olha. Então aqui eu tenho o ângulo 0, aqui vai ser 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus, e aqui também vai ficar 360 graus, que é a volta completa. Ok? Se eu dividir essa parte aqui no meio, aqui vai ficar 45 graus. Né? Aqui são 30 graus e aqui são 60 graus. Olha aí. Eu estou fazendo a divisão que é usada no ciclo trigonométrico. Tá? Bom, 60 com 30 dá 90, aí para cá já são mais 30 também, aqui vai dar 120, porque 90 com 30. Aqui já vai ser 90 com 15, ou 120 com 15, que dá 135. Aqui já vai ser 150 e aqui 180. Veja essa divisão aí. Ó. Então agora aqui para baixo. Aí eu pego 45 com 180, 225 graus. Aí essa para cá. 30 graus com 180, 210. 60 graus com 180, 240. E aí eu venho para cá. 150 com mais 180, 330. Esse aqui, 135 com mais 180, dá 315. 315. E por último aqui eu tenho 120 graus com 180, que vai dar 300 graus. Ok? Está tudo dividido aqui. Agora veja só.
Aqui eu tenho um ciclo trigonométrico dividido em graus, mas esse ciclo trigonométrico ele pode ser dividido em radianos, que é o que a gente utiliza aqui no nosso estudo. Então como é que fica? 0 graus é zero mesmo. Aí vem 180 graus, a gente viu que π é igual a 180. Então aqui 180 π. Π vai ser aqui, ó. Veja que π é meia volta. Se π é meia volta, 2π, uma volta inteira. Olha as conversões que existem aqui. Zero continua zero quando você está trabalhando em radiano. Então aqui é 0 rad, 0 π rad. Aí, 180 graus, π é um π rad, porque π é igual a 180 graus. 2 π rad é uma volta completa, que é 360. Aí eu venho para cá. 30 graus seria π dividido por 6. Rad, né? 180 dividido por 6 dá 30. Aonde tem π, vocês vão colocar 180 para ver se está certo. Ó. Então 30 graus é π sobre 6. Quanto é π? 180. 180 dividido por 6, 30. Aqui vai ser π dividido por 4. De novo, 180 dividido por 4, 45. E quanto é 60? É π dividido por 3. E 90 é π dividido por 2. Né? Porque π é 180 dividido por 2, 90. Agora, olha o que eu vou fazer daqui para cá. Daqui para cá. 3 menos 1, 2. Então aqui vai ficar 2π sobre 3. E dá para a gente ver se está certo mesmo. 180 dividido por 3. Π não é 180? Então 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 2, 120. E aí para cá eu faço a mesma coisa, olha. Veja que 45 é π sobre 4. Então quanto vai ser 135? 4 menos 1 dá 3. Então 135 é 3π sobre 4. Aqui, olha, 30 é π sobre 6. Quanto vai ser 150, que é o correspondente? 6 menos 1 dá 5. Então vai ser 5π sobre 6. Aí aqui é π. Então aqui é 0, então aqui é π. Agora eu vou preencher aqui para baixo. Olha como é que eu vou fazer. De 60 o correspondente é 240. Aí eu faço 3 mais 1, 4. Então vai ser 4π sobre 3. Aqui, ó. 7, 6 mais 1, 7π. 7π sobre 6. E aqui 5π sobre 4. 4 mais 1, 5. Então 5π sobre 4. Para esse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui. Correspondente de 150 é esse aqui, ó. Então vai ser 5 mais 6, 11π sobre 6. Aqui 7π sobre 4. E aqui 5π sobre 3. Aqui eu vou somar, vai ser 3π sobre 2. Aí eu tenho agora o ciclo trigonométrico dividido em radianos. Então aqui π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6. Aqui é π, que é o 180, 210 é 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, 3π sobre 2, 5π sobre 3, 315 é 7π sobre 4, 330 11π sobre 6, 360, que é o mesmo do 0 graus, é 2π. Então aqui pode ser 0, ou se der uma volta completa, pode ser 2π. 0π radiano ou 2π. Tudo é π radiano, tá? Porque eu não quero escrever π rad em todos, mas é tudo π rad. O que mais? O que a gente pode ter mais aí? Veja só, esse eixo da horizontal aqui é o eixo do cosseno. Cosseno. E esse eixo da vertical é o eixo do seno. Então, aqui, 30. Aqui, ó. Aqui é o eixo do seno, do cosseno.
aqui eixo do cosseno, e aqui eixo do cosseno. O que quer dizer isso aí? O cosseno ele fica assim, ó, meio, aqui raiz de 2 sobre 2 e aqui raiz de 3 sobre 2. São essas medidas aqui que eu tenho. Ó. Então com isso aqui eu posso dizer o seguinte, ó. Por exemplo, o ângulo de 60 graus, que é π sobre 3, ele tem cosseno meio. O ângulo de 45 graus, que é π sobre 4, ele tem cosseno raiz de 2 sobre 2. E o de π sobre 6, ele tem cosseno raiz de 3 sobre 2. Olha, a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui também vai meio. Aqui também vai raiz de 2 sobre 2. E aqui vai raiz de 3 sobre 2. Então, como fica aqui? Por exemplo, π sobre 6, ele tem seno meio, cosseno raiz de 3 sobre 2. π sobre 4, ele tem cosseno raiz de 2 sobre 2 e seno raiz de 2 sobre 2. 60 graus, que é π sobre 3, ele tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2. Com isso eu consigo definir o cosseno e o seno de qualquer ângulo. Aqui acontece a mesma coisa para esse outro lado aqui, olha. Aqui vem, olha aí, esse aqui é meio, menos meio, né, porque para cá é negativo. Aqui é menos raiz de 2 sobre 2, e aqui é menos raiz de 3 sobre 2. E acontece a mesma coisa aí, ó. Olha só. Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui 2π sobre 3, tá aqui, ó. O seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos meio. Aqui, ó. Aí é interessante se você olhar, por exemplo, esse 2π sobre 3 e o π sobre 3, que é o de 120 e de 60 graus. 120 com 60 dá 180. Agora, o que a gente observa? Que o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Ó. O cosseno de 60 é meio positivo e o de 120 é meio negativo. Já o seno é igual, raiz de 3 sobre 2. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, desse lado. Aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, o de 240 e o de 300, eles têm o mesmo seno, que é menos raiz de 3 sobre 2. Agora o cosseno do 300, que é o 5π sobre 3, é meio, e o cosseno do 4π sobre 3 é menos meio. Isso vai acontecer em todos. Olha esse outro aqui, ó. De 5π sobre 4 e de 7π sobre 4, eles têm o mesmo seno, que é menos raiz de 3, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó. Já o cosseno deles, olha aí, um é positivo e outro é negativo. Também é menos raiz de 2 sobre 2. Veja só, todos os que têm denominador 4, olha aí, denominador 4, tá aqui, todos que têm denominador 4, eles são raiz de 2 sobre 2. Ó. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Só que tem os positivos e os negativos. Por exemplo, 3π sobre 4, o seno é positivo, cosseno é negativo. π sobre 4, o seno é positivo, cosseno é positivo. Então vai mudar só o sinal deles. Ó. Agora o 210, que é 7π sobre 6, ele vai ser ligado com o 330. Vou para corrigir aqui para ficar melhor de ver. Menos raiz de 2 sobre 2, e aqui é menos meio. Olha aí. Ó. Então quando eu pego menos meio, é seno de 7π sobre 6 e de 11π sobre 6. Pessoal, eu tenho aqui um ciclo trigonométrico que eu baixei na internet. Ele está todo bem desenhadinho aqui. Dá uma olhada como é que ele está dividido. Então aqui de azul eu tenho o eixo dos cossenos, né? Esse eixo aqui dos cossenos. E aqui na vertical eu tenho o eixo dos senos. E aqui na superfície eu tenho os arcos, né? Os ângulos, que já estão irradiando. Então veja só, nós vamos completar essa tabela aqui do lado, baseado nesse ciclo trigonométrico. Então veja que aqui eu tenho o ângulo em graus, aqui ó, e tenho o ângulo em radiano também, ó.
E aqui embaixo eu tenho o seno e o cosseno desse ângulo. Então isso vai até aqui, ó. Então aqui eu tenho o seno e tenho o cosseno desse referido ângulo aqui. E aqui eu tenho, nessa tabela, eu tenho todos os arcos aqui, tanto em graus como em radiano. Aí eu começo aqui com os ângulos que estão na superfície. Veja só, aqui, olha, aqui é 0 graus. Então veja só, se o ângulo está fechado, o arco está aqui em cima, olha só, está em 0 graus a medida do ângulo, o que vai acontecer? O seno dele é 0 e o cosseno é 1. Aí eu já venho para cá. Então o seno é 0 e o cosseno é 1. Aí eu vou continuar agora com o ângulo. Olha, eu vou para o ângulo agora aqui em cima, aqui no π sobre 6. Então se o ângulo é π sobre 6, eu tenho seno meio, cosseno, raiz de 3 sobre 2. Se o ângulo é π sobre 4, então eu tenho cosseno, raiz de 2 sobre 2, e o seno também raiz de 2 sobre 2. Nesse caso eles são iguais, né? Seno e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então o seno e o cosseno, raiz de 2 sobre 2. É o caso em que eles são iguais. Agora π sobre 3, que é 60 graus, eu tenho seno raiz de 3 sobre 2, cosseno meio. Então seno raiz de 3 sobre 2, cosseno meio. E a gente passa agora por π sobre 2 aqui, que é π sobre 2, que é 90. Veja só, se o arco está aqui em cima do π sobre 2, o ângulo está aqui em cima, significa que ele tem seno 1 e o cosseno dele é 0, porque ele não andou no eixo do cosseno, ele ficou aqui, ó. Então seno 1, cosseno 0, seno 1, cosseno 0. 2π sobre 3, que é 120, ele vai ter seno raiz de 3 sobre 2, cosseno menos meio. 3π sobre 4, que é o de 135, ele tem seno raiz de 2 sobre 2, cosseno menos raiz de 2 sobre 2. Veja que só o cosseno dele é negativo. 150, que é 5π sobre 6. Olha aqui o 150 onde está. Então ele tem seno meio e cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Passando agora para o de 180, a gente observa que ele está aqui, olha. 180 ele está exatamente nesse eixo aqui. Então significa o quê? 180 ele tem cosseno menos 1 e o seno dele é 0, porque ele não sobe nem desce, então ele fica aqui no eixo. Então cosseno menos 1 e seno 0. Agora vamos para o 7π sobre 6, bem aqui. 7π sobre 6, ele tem seno menos meio e cosseno menos raiz de 3 sobre 2. É interessante observar que todos os arcos que estão nesse quadrante aqui, tanto o seno dele como o cosseno são negativos, olha. Então 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, ele tem seno e cosseno negativo. Olha, por exemplo, 5π sobre 4. 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, seno e cosseno. Os dois são negativos. Aí o 240, que é 4π sobre 3, ele tem seno menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno menos meio. Então menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Agora no 270, se você observar, ele está aqui em cima. Se ele está aqui em cima, então ele vai ser seno menos 1, cosseno 0. Seno menos 1, cosseno 0. 300 graus, que é 5π sobre 3, ele está em seno menos raiz de 3 sobre 2, cosseno meio. A gente sobe agora para o 7π sobre 4, que é o 330. 315, né? Seno menos raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2. 330. Ele está seno menos meio, cosseno raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2 positivo. E o último é o 2π. Então se nós olharmos o 2π, ele é a mesma coisa do zero. Olha onde está o 2π. Aqui na mesma coisa do zero. Então o zero é seno 0, cosseno 1. Então aqui também vai ser seno 0, cosseno 1. Pessoal, e a ideia aqui é que você utilize esse ciclo trigonométrico com as informações que estão nele
você utilize agora no estudo com a forma trigonométrica. Então veja só, aqui você tem os ângulos, você tem o seno e você tem o cosseno. Aí você pode observar aqui, estudando o ciclo trigonométrico, como tem algumas coisas bem interessantes. Eu acho muito interessante o ciclo trigonométrico, que ele te dá uma visão da coisa bem legal. Olha só, por exemplo, se tu pega aqui o π sobre 6, olha só, o 5π sobre 6, correspondente dele. E aí tu observa que eles têm o mesmo seno, que é meio, e o cosseno deles é oposto. Olha aí. O de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2, e 5π sobre, e π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Aí a gente já passa aqui para as atividades resolvidas. Veja só, nós vamos escrever na forma trigonométrica e representar geometricamente os números complexos abaixo. Então vamos ver como nós vamos fazer isso com as informações que nós temos à nossa disposição. Então eu tenho aí o número z, um número complexo 4 mais 4i, e eu quero escrever ele na forma trigonométrica. Aí tem alguns passos que eu vou dar. O primeiro passo, eu vou calcular o módulo desse número, o módulo de z. O que é o módulo de z? É isso aqui, ó. Lembram? A quadrado mais, ou melhor, x quadrado, né, mais y quadrado, ou seja, parte real quadrado, parte imaginária quadrado. Então a primeira coisa é calcular o módulo. Então vamos lá, módulo de z vai ser x quadrado 4, mais y quadrado, que também é 4. 4 ao quadrado dá 16, 4 ao quadrado 16, módulo de z vai ser raiz de 32. Só que o 32 não tem raiz exata, então eu vou simplificar. 32 vai dar por 2, que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como raiz de 32, o índice aqui é 2, eu vou juntar de 2 em 2, assim, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e esse fica só. Então vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e esse aqui fica sozinho, 2. Então o módulo de z vai ser, se esse aqui tem expoente 2 e aqui é índice 2, eu posso cancelar e esse aqui sai. Tá aqui. Mesma coisa acontece com esse aqui, ó, índice, expoente 2, índice 2, então esse aqui também sai. E esse aqui, como tem expoente 1, ele vai ficar aqui dentro. Então o módulo de z vai ser 2 vezes 2, 4, raiz de 2. O primeiro passo já foi dado, eu encontrei o módulo de z, que é 4 raiz de 2. Agora o segundo passo, pessoal, eu vou calcular o argumento de z, arg de z. Então eu vou calcular o argumento. Como é que eu vou calcular esse argumento? Veja só, se eu tenho um número complexo aqui na forma trigonométrica, essa parte aqui que é a parte real e essa parte aqui é a parte imaginária, que seria o número complexo. A parte real dele, que é o x, né, ela está em cima do eixo dos cossenos. E a parte imaginária, que é o y, está em cima do eixo dos senos. Então eu posso dizer no meu argumento o seguinte, olha, cosseno do ângulo, que forma um ângulo aqui, olha, cosseno do ângulo é igual a x sobre o módulo, aqui, ó. Quem é o x? 4. X é 4. Quem é o módulo? 4 raiz de 2. Aí, ó. Tem que calcular isso aí, né? Deixa quieto aí, agora eu vou pro seno aqui, ó. Seno de alfa. Seno de alfa vai ser o y sobre o módulo, porque tá aqui, ó. Quem é o y? Y também é 4. Sobre o módulo, que é 4 raiz de 2. Que dá para simplificar, né? Eu vou cortar esse com esse, 1 raiz de 2. Cortar esse com esse, 1 raiz de 2. Pessoal, mas eu não posso deixar esse negócio desse jeito não, com radical no denominador. Aí eu vou racionalizar, que eu vou multiplicar por raiz de 2, raiz de 2.
1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui, olha. Olha, eu tenho 1 sobre raiz de 2. Toda vez que eu tiver radical no denominador, eu tenho que pegar esse radical, multiplicar o de cima e o de baixo. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E aqui vai ficar raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4 é 2. Agora presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Eu tenho cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 2. E o seno do mesmo ângulo que é alfa é raiz de 2 sobre 2. Aí eu pergunto, quem é o ângulo? Ou seja, qual é o ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2 e seno raiz de 2 sobre 2? Aí eu vou lá no círculo trigonométrico para descobrir isso. Aí eu vou responder a pergunta lá, qual é o ângulo que tem raiz de 2 sobre 2 no seno e raiz de 2 sobre 2 no cosseno? Olha aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 no seno e raiz de 2 sobre 2 no cosseno. O ângulo é π sobre 4. Então eu encontrei o ângulo, ó, π sobre 4. Aí eu posso dizer aqui que o ângulo é π sobre 4 rádio. Bom, agora que eu já tenho o módulo de z e tenho o argumento de z, lembrando que o argumento de z é o ângulo, eu posso escrever o número z na forma trigonométrica, seguindo esse padrão aqui, ó, z igual ao módulo de z vezes cosseno de alfa mais i seno de alfa. Então z vai ser igual ao módulo de z, 4 raiz de 2, vezes cosseno de alfa, é cosseno de π sobre 4, mais i seno de alfa. Alfa é π sobre 4. Pronto, aí eu tenho o número z escrito na sua forma trigonométrica, ok? Então a primeira coisa que eu faço é encontrar o módulo, depois eu encontro o argumento, aí depois eu monto aqui. Sempre eu vou montar nessa fórmula aqui, ó. Z igual módulo de z, aí abre parênteses cosseno de alfa. Quem é o alfa? É esse argumento que eu encontrei aqui, é o ângulo. Mais i seno do ângulo de novo. Pronto, montei isso aqui, acabou a questão, já consegui representar aqui na forma trigonométrica. Aí eu vou para a letra B da questão, que é representar na forma geométrica, né? Dentro do plano de Arcangauss. E agora a última parte da questão, que é representar na forma aqui no plano de Arcangauss. Então 4 é real, 1, 2, 3, 4. 4 imaginário, 1, 2, 3, 4. Pronto. E aqui eu tenho que o número z é o que vai estar aqui. Eu tenho o módulo dele aqui, que é raiz de 4 sobre 2. E aqui eu tenho o ângulo dele, né? Esse ângulo alfa, ele é π sobre 4. Aqui, parte real, parte imaginária. E aí morreu a questão. E aí na letra B dessa mesma atividade resolvida, eu tenho um número complexo z que está na sua forma algébrica. E eu quero transformar esse número na forma trigonométrica. Eu quero escrever ele na forma trigonométrica. Então ele é menos 2 raiz de 3i. Essa aqui é a parte real, menos 2. Parte imaginária, menos 2 raiz de 3. Escrevendo ele de forma trigonométrica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o módulo de z, né? Primeira coisa. Então como é que eu faço isso? Módulo de z é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. X, parte real. Então menos 2 ao quadrado. E parte imaginária é menos 2 raiz de 3. Também ao quadrado. Veja que eu estou calculando o módulo para poder montar, para poder escrever o meu número complexo em sua forma trigonométrica. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 ao quadrado dá 4. Aí aqui, ó, raiz de 3 com índice 2, expoente 2 eu cancelo, então fica só 3. O z vai ser, primeiro a multiplicação, né?
3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Módulo de Z vai ser 4. Já achei o módulo de Z. O segundo passo é calcular o argumento de Z, ou seja, o valor do ângulo, né? Aí só para a gente lembrar aqui, ó, se eu tenho um número complexo aqui representado, parte real, que é x, parte imaginária, aqui é y. Esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, e esse eixo aqui, o eixo imaginário, é o eixo dos senos, né? E o ângulo está aqui, ó. Aí eu posso dizer o seguinte: seno de alfa vai ser igual ao y, aqui, ó, sobre isso aqui. Isso aqui é o quê? Hipotenusa é o módulo de Z. Então, quando eu estou calculando o seno, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Essa parte é o y. Y sobre, aqui, ó, módulo de Z. Então, eu vou colocar aqui, ó, seno de alfa é igual a y sobre o módulo de Z. E para eu calcular o cosseno de alfa, vai ser esse eixo aqui, ó, esse eixo que é o x, sobre o módulo de Z. Então, cosseno de alfa vai ser x sobre o módulo de Z. E vai ser sempre assim, o seno vai ser o y e o cosseno vai ser o x, por conta dos eixos. O eixo do seno é o eixo do y. Então, por isso eu vou pegar y sobre alfa. O eixo do cosseno é o eixo do x, por isso eu vou pegar x sobre z. E aí eu posso dizer o seguinte: o seno de alfa vai ser igual ao y, olha quem é o y, menos 2 raiz de 3 sobre o argumento, o módulo, sobre o módulo que é 4. Simplificando, aqui vai dar por 2, aqui vai dar por 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. E aqui o cosseno de alfa vai ser o x, que é menos 2, sobre o módulo, que é 4. Dividido por 2, dividido por 2, vai ficar menos meio sobre 2. Aí eu preciso agora ver qual é o ângulo que tem seno menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno menos meio. Então eu vou lá na minha tabela e procuro qual é o ângulo que tem o seno menos raiz de 3 sobre 2 e que tem o cosseno menos meio. Vamos procurar na nossa tabela aí, quer dizer, os dois são negativos, né? Tá aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Então o ângulo é 4π sobre 3. E aí a gente controla na tabela que quem tem seno menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno menos meio é o ângulo 4π sobre 3. Então esse aqui é o argumento de Z. Finalizando agora, eu já escrevo o número complexo na forma trigonométrica. Então Z vai ser igual ao módulo 4, que multiplica cosseno de alfa, alfa é 4π sobre 3, mais e seno de alfa, que é 4π sobre 3. E aí finalizou. E agora eu vou representar isso no plano de Argand-Gauss, né? Então z menos 2, menos 1, menos 2. Aí eu preciso representar a parte imaginária, que é menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 dá 1,7 vezes 2. 2 vezes 7 são 14, 1 vezes 2, 2 com 3. Mais ou menos 3,4 negativo, né? Então aqui é 1, 2, 3, 4. Então 3,4 vai estar mais ou menos aqui. Então aqui é menos 2 raiz de 3. E aqui eu tenho todas as informações do complexo, né? Aqui eu tenho o número complexo Z, o módulo dele aqui, que vai ser 4, e o ângulo, ele vai ser aqui, ó, ele vai dar aqui, aí vem para cá. Esse ângulo é 4π sobre 3, né? Tá aqui, ó. Esse aqui. Aqui eu tenho a parte real dele, que é menos 2, e aqui a parte imaginária, que é menos 2 raiz de 3. O número está aqui. Aí sim, aí finalizou a questão completinho.
E a gente passa agora para o item 15 da nossa apostila, que é a multiplicação e a divisão. Multiplicação e divisão nós vamos fazer com os números complexos na forma trigonométrica. Aí para isso eu tenho dois números complexos aqui, eu tenho o Z1, já está na sua forma trigonométrica, e eu tenho o Z2, que também está na sua forma trigonométrica. E eu quero multiplicar esses dois números. Aí como é que eu faço isso? Ele diz aqui, ó, multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, calculando o produto Z1 vezes Z2. Para multiplicar Z1 vezes Z2, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, olha. Módulo de Z1 vezes módulo de Z2, aí multiplicando cosseno da soma dos ângulos, olha aqui, ó, dos argumentos, né? Argumento do número complexo 1, mais e seno da soma dos ângulos também, dos argumentos, olha. Então é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar quando estivermos multiplicando dois números complexos. Vamos fazer um exemplo disso aqui na prática para a gente ver como fica. Para exemplificar como a gente faz a multiplicação de dois complexos na forma trigonométrica, eu vou pegar a questão resolvida R19. Na R19 ele diz assim, ó, tem Z1, que está na forma trigonométrica, né, que é 6 cosseno de π sobre 3 e seno de π sobre 3, e eu tenho Z2, que também está na forma trigonométrica. Aí ele quer que eu calcule Z1 vezes Z2. Veja só, esse 6 que está aqui, ele é o módulo do Z1. π sobre 3 é o argumento do Z1. Aí no Z2 eu tenho módulo e argumento. Então como eu faço a multiplicação? A fórmula é essa aqui, ó. Z1 vezes Z2 é igual a módulo de Z1 vezes módulo de Z2, aí vezes, aqui eu vou abrir colchete, aí eu venho com cosseno do argumento de 1 mais o argumento do Z2, aí mais e seno de novo, argumento Z1 mais o argumento do Z2, fecha. Então é essa fórmula aqui que eu vou utilizar, veja só, Z1 vezes Z2 vai ser o produto dos dois módulos, aí dentro do colchete, cosseno de argumento do Z1 com argumento do Z2, mais e seno, argumento do Z1 mais argumento do Z2. Então é só substituirmos, aí ele vai ficar assim, Z1 vezes Z2 vai ser módulo de Z1, 6, vezes o módulo de Z2, que é 2. Abre aqui, cosseno de α1 mais α2, uns argumentos. Então, aqui é π sobre 3, mais 11π sobre 6. Veja só, eu estou somando o ângulo do Z1 com o ângulo do Z2. Está aqui, ó, esses dois ângulos. Esse é Z1 e esse é Z2. Mais e seno, de novo, a mesma soma aqui, ó. π sobre 3 mais 11π sobre 6. Fecha aqui. Então Z1 vezes Z2 vai ser igual a 2 vezes 6 dá 12. Abre aqui. Quanto dá π sobre 3 mais 11π sobre 6? Vou fazer essa soma aqui do lado, olha. Essa soma aqui. Então π sobre 3 mais 11π sobre 6, os denominadores são diferentes, então eu vou tirar MC. Entre 6 e 3 é 6. Aí vem 6 dividido por 3, que dá 2. 2 vezes π, 2π. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 11, 11π. Então 2π com 11π dá 13π dividido por 6. Quer dizer, aqui vai ficar cosseno de 13π dividido por 6, mais e seno, de novo eu tenho a soma, π sobre 3 mais 11π sobre 6, que a gente fez ainda agora, deu 13π sobre 6. Fecha. Acabou? Não acabou ainda, porque a gente consegue simplificar isso aqui, ó, e é isso que nós vamos fazer. 13π dividido por 6. 13π dividido por 6 vai dar 2π. 2 vezes 6 dá 12, sobra só π.
13 menos 12 dá 1. Então quer dizer, 13 dividido por 6 vai dar 2π inteiro e sobra π sobre 6. Π sobre 6. Então deu 2π inteiro e sobrou mais esse π aqui, que é o resto, dividido por 6. Agora, veja só, no ciclo trigonométrico, se eu estou aqui, ó, aqui é 0. Se eu dou uma volta completa, eu paro aqui no 0, então no π. Então no 2π. Quer dizer, 2π é uma volta completa. Então, onde eu estiver que eu viajar 2π, eu paro no mesmo lugar. Então isso aqui pode desaparecer, porque é uma volta completa e parou no π sobre 6. Então, 13π sobre 6 é π sobre 6. São ângulos correspondentes. Então, eu efetuei a divisão e 2π é uma volta completa. Quer dizer, aonde eu estiver, se eu der uma volta completa, eu paro no mesmo lugar. Então eu posso cancelar essa volta completa e ficar só com o resto. E assim eu tenho que Z1 vezes Z2 é igual a 12, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais I seno de π sobre 6. E assim está efetuada a multiplicação Z1 vezes Z2. Eu vou pegar esse mesmo exemplo da R19, Z1 e Z2, e vou fazer divisão agora. Então eu vou fazer Z1 dividido por Z2. Okay? Então eu vou pegar a mesma coisa. Qual é a fórmula que eu uso para divisão? Divisão de Z1 dividido por Z2 vai ser igual a módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2. Porque é Z1 dividido por Z2. Vezes, agora aqui eu venho cosseno. Em vez de eu usar a soma como no produto, eu vou usar a subtração de argumento de Z1 menos argumento de Z2, mais I seno argumento de Z1 menos argumento de Z2. Então é só substituir os dados aqui. Veja que eu estou calculando divisão. Então Z1 dividido por Z2 vai ser módulo de Z1, 6, dividido por módulo de Z2, que é 2, vezes cosseno de α1 menos α2, α1 menos α2, mais I seno, mesma coisa aqui, α1 menos α2, então π sobre 3 menos 11π sobre 6. Efetuando os cálculos agora, Z1 dividido por Z2 vai ser igual a 6 dividido por 2 dá 3. Aqui eu vou fazer uma subtração, vai ficar π sobre 3 menos 11π sobre 6. Então eu vou fazer aqui a parte. Ó. Aqui, ó. π sobre 3 menos 11π sobre 6. Os denominadores são diferentes, eu tiro MMC. O que é o MMC? É o menor número que dá para dividir por um e dividir pelo outro. Então é o 6. Aí eu faço 6 dividido por 3, aqui eu divido. 6 dividido por 3 dá 2, aí eu multiplico. 2 vezes π, 2π. Aí de novo para esse, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 11π, 11π. Então isso aqui vai ficar 2π menos 11π dá menos 9π sobre 6. E dá para a gente simplificar isso aqui, ó. Eu posso dividir por 3. Então vai ficar menos 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então vai ficar menos 3π sobre 2. E é isso que eu vou utilizar aqui. Então cosseno de menos 3π sobre 2. Mais I seno de menos 3π sobre 2. Pessoal, e quando eu olho para esse resultado aqui do número complexo da divisão de Z1 por Z2 na forma trigonométrica, representada de forma trigonométrica, eu encontro um problema aqui. Olha. O argumento do cosseno é menos 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2. Quando eu olho para o ciclo trigonométrico, eu vejo que não existe um menos 3π sobre 2. Todos os arcos são positivos. Então eu preciso transformar isso aqui. Ó. Então o que é que eu faço? Eu vou ver o seguinte. Cada pedaço desse aqui, cada quarto desse aqui, mede 90 graus.
Olha aí. Porque veja só, 90, 90, 90, 90, 360. Então eu tenho o seguinte, ó, menos 3π sobre 2 é a mesma coisa que menos 270 graus, não é isso? 3π sobre 2 é 270, mas cadê o menos 270? Como que eu interpreto? Quando eu meço o ângulo no sentido anti-horário, é positivo. Quando eu venho no sentido horário, o ângulo é negativo. Então, quando ele fala para mim que é menos 270, significa que eu vou descer, eu vou girar no sentido horário 270 graus. Como que é isso? Então, eu venho daqui, ó, sempre daqui, para cá, 90, mais 90 dá 180, mais 90 270. Então, é para cá, ó, olha aí. Então, quer dizer, menos 3π sobre 2 equivale a π sobre 2, porque ele está falando que eu volto 270 graus. Então, quando eu venho daqui, eu voltei 90, voltei mais 90, então eu voltei 180, e aqui eu voltei 270. Então, eu posso dizer que menos 3π sobre 2 equivale a π sobre 2. E é isso que eu vou usar nesse lugar. Então, toda vez que tiver negativo, você vai ter que fazer uma transformação, vai ter que simplificar. E agora sim, para finalizar, eu escrevo da forma correta. 3 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Aí foi feita a divisão Z1 dividido por Z2. Bom, resumindo, imagine que eu tenho Z1 que seja módulo de Z1 vezes cosseno de α1 mais i seno de α1 e Z2, que é módulo de Z2, vezes cosseno de α2 mais i seno de α2. Então veja só, Z1, está aqui o módulo de Z1, cosseno de α1, porque é o argumento do Z1, seno α1 porque é argumento de Z1. E aqui Z2 é a mesma coisa, olha, módulo de Z2, α2 e α2, porque faz referência ao módulo de Z2. Então, na multiplicação, eu tenho Z1 vezes Z2 vai ser igual módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Aí multiplica cosseno de α1 mais α2 mais i seno de α1 mais α2. Aí, essa é a multiplicação. E a divisão? É Z1 dividido por Z2. Aqui, em vez de multiplicar, eu divido. Então, é Z1 dividido por Z2. Aí, divido os argumentos, vezes cosseno. Em vez de somar aqui dentro, eu vou subtrair. E aqui é a mesma coisa. Em vez de somar, eu vou subtrair. E aí eu tenho a fórmula da multiplicação na forma trigonométrica e a fórmula para divisão na forma trigonométrica. O que muda? Na divisão, em vez de multiplicar os módulos, eu divido os módulos, e em vez de aqui dentro já do colchete, cosseno de, na multiplicação eu somo os argumentos, e na divisão eu subtraio os argumentos, mas continuo somando aqui no meio. Então assim eu multiplico e assim eu divido. Pessoal, a gente volta aqui para R19, ainda que são as atividades resolvidas, onde eu tenho o número complexo Z1 e o número complexo Z2. E baseado nesses dois complexos, ele pede para calcular aqui a letra A, que é Z1 ao quadrado, a letra B nós já fizemos, que é Z1 vezes Z2, a letra C, Z1 dividido por Z2, nós já fizemos também, então falta só a gente fazer aqui a letra A, que é Z1 ao quadrado. Então vamos ao quadro para nós fazermos isso aí. Aí eu tenho aqui Z1 e Z2, e ele pede Z1 ao quadrado. Pessoal, só que Z1 ao quadrado é Z1 vezes Z1. Então é só fazer a multiplicação de Z1 por ele mesmo. Aí vai ficar assim, porque Z1 vezes Z2, né? Ela vai ficar módulo de Z1 vezes módulo de Z2 vezes cosseno de α1 mais α2
mais I seno de alfa 1 mais alfa 2. Nesse caso aqui é fazendo Z1 vezes Z2. Como ele quer Z1 ao quadrado, e nós vimos que Z1 ao quadrado é Z1 vezes Z1, então vai ficar Z1 vezes, aonde tiver Z2, eu vou colocar Z1. Aqui é alfa 1 mais alfa 1, ou seja, 2 vezes alfa 1. Alfa 1 mais alfa 1. Então eu vou substituir nessa fórmula aqui da multiplicação. Aqui módulo Z1 vezes módulo Z1 é 6 vezes 6. Aí vai ficar cosseno de alfa 1 mais alfa 1, então alfa 1 duas vezes, né? Vai ser π sobre 3 mais π sobre 3. Mais esse seno alfa 1 mais alfa 1, π sobre 3 mais π sobre 3. Z1 vezes Z1, C vezes C dá 36. E aqui vai ficar cosseno de π sobre 3 mais π sobre 3 é 2π sobre 3. Mais I seno de 2π sobre 3. E aí fizemos a multiplicação de Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z1, né? Que é Z1 ao quadrado. E a gente passa aqui para R20, que é a última das questões resolvidas, atividade resolvida. Ele diz assim, ó, determine o inverso multiplicativo, ou seja, z elevado a menos 1, do número complexo z, que é igual a 2 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais I seno de 3π sobre 2. Quer dizer, eu quero o inverso multiplicativo desse número complexo aqui. Aí eu tenho que entender o que é inverso multiplicativo. Então nós vamos fazer isso aqui no quadro. Bom, o que é inverso multiplicativo? Imagine que eu tenho o número 4 e eu vou chamar isso aqui de x, tá? X é igual a 4 e eu quero x elevado a menos 1. Ou seja, eu quero o inverso multiplicativo desse x. Então eu estou querendo o quê? Quando eu multiplicar o número pelo inverso multiplicativo dele, o resultado tem que ser 1. Aí a pergunta é essa. Qual o número que eu multiplico 4 e dá 1? É 1/4, olha aí. Porque 1/4 vezes 4, cancela aqui, vai dar 1. Então o que é o inverso multiplicativo? É um número que quando eu multiplico outro número, o resultado é 1. Isso existe aqui também nos números complexos. Vai existir um número z que o multiplique. Vai existir um número z elevado a menos 1, de forma que quando eu multiplicar por z, o resultado vai ser 1. 1, uma unidade. Bom, então eu vou montar assim, ó. Vai existir o número z por 2 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais I seno de 3π sobre 2, o resultado dá 1. Z vai ser igual. Então eu vou pegar isso aqui que está multiplicando z e vou passar para o segundo membro dividindo. Vai ficar assim, ó. Tem 1 que já está lá, aí passo 2, cosseno de 3π sobre 2 mais I seno de 3π sobre 2. Tá aqui. Aí veja só, eu vou pegar um número complexo que dê 1. Que número complexo é esse? Eu posso olhar aqui no ciclo trigonométrico. Olha aí, esse aqui é o eixo do seno, esse aqui é o eixo do cosseno. Veja só, se quando o ângulo está fechado, o cosseno de 0 é igual a 1. E o seno de 0 é igual a 0. Então eu vou fazer o seguinte, o ângulo que eu vou pegar vai ser o 0, para escrever esse número complexo aqui em cima. Eu vou escrever ele assim. Veja que tem que dar 1. Então eu vou escrever cosseno de 0 mais I seno de 0. Porque cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Aí 1 mais 0 dá 1. Esse 1 está aqui, ó. Aí eu vou separar isso aqui agora. Aqui, como eu não tenho o número aqui, tenho 1. Né? Então vai ficar 1, isso aqui, 2, isso aqui. Aí é uma divisão. Eu estou dividindo isso aqui, esse número complexo, por esse número complexo. Só voltando aqui a coisa. Aqui no segundo membro eu tinha 1.
Então eu estou substituindo esse 1 por um número complexo, aqui ó, escrito na forma trigonométrica, de forma que dá 1. Esse número complexo é cosseno de 0 e seno de 0. E o módulo é 1. Argumento 0, módulo 1. Agora eu tenho uma divisão de dois complexos. Então vai ficar assim. Ó. 1 dividido por 2 continua 1 dividido por 2. Vezes. Como fica aqui? Cosseno de... Veja só. Esse é o argumento do Z1 e esse é o argumento do Z2. Então vai ficar cosseno de 0 menos 3π sobre 2. Quando está dividindo não é menos? Mais. E seno de 0 menos 3π sobre 2. Então veja o que é que eu fiz. Eu dividi 1 sobre 2, está aqui. Aí agora eu passo para dividir o número complexo Z1 dividido pelo número complexo Z2. Então fica como? Cosseno de 0 menos 3π sobre 2. Lembram lá no início que quando a divisão eu faço menos os dois argumentos? Então e seno menos os dois argumentos, que é 0, 3π sobre 2. Eu vou colocar o menos 1 aqui em cima só para indicar que esse número que eu estou procurando é o inverso multiplicativo. Então vai ficar z elevado a menos 1, que é igual a meio, vezes. Aqui vai ficar assim, olha, cosseno de 0 menos 3π sobre 2 é menos 3π sobre 2. Mais e seno de menos 3π sobre 2. Só que aí, novamente, eu vou aqui no ciclo trigonométrico. Aqui é 0, π sobre 2, π, e aqui é 3π sobre 2. Daqui para cá são 90 graus, 90 graus, 90 graus, e aqui também é 90 graus. 3π sobre 2 é igual a 270 graus. Como é negativo, ele está dizendo o quê? Que eu vou sair daqui do zero e eu vou girar no sentido horário 270 graus. Então eu vou girar aqui, ó, 90 com 90, 180, 270. Eu vou parar aqui, ó. Então eu posso dizer que menos 3π sobre 2 é igual a π sobre 2. Veja, não existe arco negativo. Não existe arco negativo. Quando ele aparece negativo aqui, ele está querendo dizer que eu vou descer no sentido horário. É isso que ele está dizendo. Então, menos 3π sobre 2, 3π sobre 2 é 270 graus. Então ele está dizendo que eu vou girar 270 graus aqui para o lado direito. Daqui para cá 90, 90, 90. Então eu vou girar daqui e vou parar aqui, ó. Eu vou parar em π sobre 2. Quer dizer, menos 3π sobre 2 é igual a π sobre 2. É esse argumento que eu vou usar aqui. Concluindo agora, ele vai ficar z elevado a menos 1, que é igual a meio, cosseno de π sobre 2, mais e seno de π sobre 2. Esse é o inverso multiplicativo do número complexo que eu estava procurando. Quer dizer, aquele número complexo que ele me deu lá no início, cosseno de 3π sobre 2 mais e seno de 3π sobre 2, se eu multiplicar por esse aqui, o resultado vai ser 1. E aí acabou a questão. E a gente passa agora para nossa terceira e última atividade do bimestre. Terceira atividade do quarto bimestre. Então marca a alternativa correta, aí eu venho a letra A dizendo assim, ó, sendo o número complexo Z1 e o número complexo Z2, veja o que é o Z2. Ele é conjugado de Z1 vezes I. Então o que você tem que fazer aqui? Você vai ter que calcular o Z2. Então você vai pegar o conjugado de Z1, esse número aqui, você vai pegar o conjugado dele e vai multiplicar por I. E o resultado você vai representar graficamente e vai marcar o Z1 e o Z2 aqui, olha. Veja que é Z1 é 2 mais 3i. Quem é o Z2? É o conjugado de Z1 vezes I. Então eu tenho que primeiro calcular o conjugado, depois multiplicar com I. E o resultado eu vou marcar aqui, olha. Eu vou marcar o Z1 e vou marcar o Z2. Então eu procuro a alternativa correta. Já a segunda questão, ele me dá aqui, ele diz, calcule o produto, veja só, calcule o produto de Z vezes o conjugado dele. Então aqui eu estou te dando só o Z, ó. Esse aqui é como se fosse o Z1,
o Z2, aqui o Z3, o Z4 e aqui o Z5. Então você vai pegar cada um desses números complexos e vai multiplicar pelo conjugado dele. Ok? Aí você dá uma olhada lá em conjugado do número complexo. Então eu vou pegar esse número complexo aqui, Z que é igual a 1 menos 2i, e vou multiplicar pelo conjugado dele. Ok? Então eu vou pegar esse aqui e multiplicar pelo conjugado dele. Aí vai dar um resultado. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse. Pegar esse e multiplicar pelo conjugado dele. Aí vai dar outro resultado. E assim eu faço para cada um. E depois eu vejo qual é a sequência que me dá a letra certa. A letra condizente, né? A alternativa correta. E agora a gente passa aqui para a terceira. A terceira ele vai me dar uma expressão. Ele me dá o número Z1 e o Z2. E ele quer que eu calcule essa expressão. Como é que é a expressão? É conjugado de Z1 dividido pelo conjugado do Z2 mais o Z1 dividido por Z2. Então aqui eu tenho que prestar muita atenção, porque primeiro eu vou pegar o conjugado de Z1 e depois eu vou dividir pelo conjugado do Z2. Aí é que eu vou somar com a divisão de Z1 por Z2. Então primeiro calculo o conjugado, calculo o conjugado. Depois que eu tiver os dois conjugados, faço essa divisão. Aí depois faço essa outra divisão, aí somo os resultados. Aí eu vou encontrar a resposta aqui. E a gente passa aqui para a quarta questão. Veja o que é a quarta questão. Eu tenho uma expressão e ele quer que eu encontre o x e o y. Bom, para resolver isso aqui, eu vou fazer assim. Primeiro eu vou fazer 1 mais i elevado à nona. Depois eu faço 2 menos i elevado à terceira. Depois eu faço essa divisão aqui, esse de cima com o de baixo, faço a divisão. Aí sim eu encontro o valor de x e o valor de y. Aí eu vou marcar aqui a alternativa correspondente. A quinta questão é trigonometria. Então eu vou pegar esse número complexo 2 menos 2 raiz de 3i e vou escrever na forma trigonométrica. Então o que eu faço? Primeiro eu calculo o módulo, depois eu calculo o argumento, aí eu monto o número complexo aqui e marco a alternativa correta. Simples desse jeito. Pessoal, com isso a gente chega aí no término do conteúdo para a terceira atividade, o conteúdo do ano letivo de 2022. Façam todas essas atividades, assistam a videoaula. Espero que isso aí contribua para o crescimento acadêmico de cada um de vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Fui.